Contigo, não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Hoje João me perguntou, ele ouviu alguém dizer aí que o monoteísmo, na verdade, surgiu do politeísmo. Está certo isso, pastor? Eu digo, tá. Está certo isso sim. Deus chamou Abraão, ele era politeísta lá. Então, quando Abraão foi quem foi afunilando o conhecimento do Senhor, antes de Sete, a descendência que começou em Adão depois do pecado, ninguém buscava Deus com ele. Tinham outros deuses, o que eles bem entendiam. Lembra dos construtores da cidade, Nimrod, a Torre de Babel? Então, quem tinha nada com Deus não. Então, em Sete, Deus começou a ser buscado, na verdade em Enos, filho de Sete. Enoque, filho de Deus, Deus levou ele para o céu com tripa e tudo. Então ali foi que começou o pessoal a buscar o Deus verdadeiro. Antes ninguém não queria nem saber. Não. Então só quem busca o Deus verdadeiro é quem efetivamente é crente. Né? Mesmo sendo monoteísta, como é o caso do islamismo, o caso do judaísmo, não adianta. Mesmo sendo monoteísta, não adianta. Sem Cristo, nada feito. Muito bem. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Deus melhor. Não há Deus tão grande assim como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Para o seu louvor. Estão lembrados que há um hino que fala que os montes, as folhas, tudo louva ao Senhor. Só tu, pecador, por que não louvas o Senhor? Tem um hino que diz isso, lembra? De vez em quando a gente canta aqui. Que coisa tremenda, irmãos. Todos os outros seres, de alguma forma, louvam a Deus, menos o homem feito à sua imagem e semelhança. Que coisa tremenda de você entender um negócio desse. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado.
Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. João, continue louvando. Microfone. Grande é o teu nome nas alturas, ó Deus, pois toda a terra, todos os moradores se prostram diante de ti. Todos os seres, ó Pai, te adoram. Queremos nesta noite também te adorar, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite. Te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, hoje, no domingo passado, era para ser Reverendo Antonino, pastor Antonino, mas recebemos a visita preciosa do pastor Pereira. Eu disse para os irmãos, pastor Pereira foi meu pastor, eu era adolescente, lá em Belém do Pará. Aí depois de 40 anos, o homem chega aqui mais novo do que eu, para pregar aqui na igreja. Eu não entendi isso, quer dizer, essas coisas a gente não entende, é Deus quem faz, a gente não entende. Então Antonino, pastor jubilado também mais novo do que eu, é quem vai trazer a palavra do Senhor para nós hoje à noite, que a gente possa ficar atento, escutando o que o Senhor tem preparado para nós hoje à noite. Pastor Antonino. É difícil encontrar alguém mais novo do que Juarez aqui. A graça e a paz, amados. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Eu vou ler apenas alguns versículos e não o texto todo, porque é uma história bastante conhecida da igreja, dos irmãos. Eu gostaria que abríssemos a palavra de Deus em 2 Samuel 11. O texto vai além, se estende muito mais, mas leremos só até o verso 13, porque é uma história já bastante conhecida. E assim diz a palavra de Deus: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa.
Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele ficou e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-nos saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Que Deus aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Amados, mas eu queria que nós considerássemos mesmo Números 32, verso 23, que assim diz: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Se nós tivéssemos, amados, de colocar um nome, um título naquilo que vamos compartilhar, nós colocaríamos planejando o pecado. Às vezes nós, por sermos servos de Deus, nos vem aquela falsa impressão de que nós estamos acima do bem e do mal e que o pecado nada pode contra nós. Mas pode sim, amados. E suas consequências são as mais graves possíveis. São destruidoras. E a maior das consequências do pecado em vida é a privação da presença de Deus. Em morte, a perdição eterna. E nós nos esquecemos de que a palavra de Deus diz que todos, indistintamente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando nós pensamos nas consequências do pecado, nós vemos que ela, além de grave, são muito destruidoras. A palavra de Deus não cansa de nos exortar
quando está sempre a repetir: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E nós continuamos em tentação, e nós continuamos pecando. E é tão forte que o próprio Jesus repete. Ele diz: o que eu, porém, vos digo a todos: vigiai. Estai atento, sobre, vigilante, vigiai. E a razão, amados, da preocupação do Senhor, ela vai encontrar sentido, vai fazer sentido em 1 Pedro 5,8, quando ele diz: sede sábios e vigilantes. E a razão é que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E apesar de todas essas demonstrações, nós continuamos com os nossos corações endurecidos às exortações da palavra de Deus. Vigilância, amados, que leva a uma vida de consagração, uma vida de santidade, sem a qual diz a palavra de Deus que é impossível alguém ver a Deus. Por isso é que nós precisamos viver a palavra de Deus e usá-la como armadura nos dias maus contra as investidas do inimigo. Se não fizermos de uma vida de oração a nossa trincheira, a nossa casa-mata, certamente nós não vamos resistir às pressões do inimigo, quando não visível, do próprio mundo, sobre nós. E é um fato tão impressionante que o Senhor Jesus, quando estava lá no Getsemane, quando ele estava agonizando em oração, ele sente e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. E naquele instante ele suplica: ficai aqui e vigiai comigo. Fazemos essas breves considerações, amado, para não sermos levados a pensar que se nós pecarmos escondido contra Deus, o nosso pecado nunca será revelado. Nós conversávamos ainda há pouco ali no chá, presbítero Emar e eu, exatamente a respeito desse pecado, que se perdoado e esquecido por Deus, as suas consequências certamente nos seguirão. Pensando assim, amados, que nada vai nos acontecer porque pecamos às escuras, fica-nos aquela sensação de segurança no dizer de hoje, de impunidade, porque afinal nós dizemos: Jesus já deixou cravado na cruz os nossos pecados, já pagou o resgate, e as consequências do pecado não nos alcançam, porque é a própria palavra de Deus que diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E nós ficamos confortáveis diante dessa afirmação. Mas há de nos servir de alerta quando em Números diz: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Aconteceu com Davi, no texto que nós lemos, o homem segundo o coração de Deus, que tinha na mão dons
profeta, sacerdote e rei, um homem que anelava servir ao Senhor com toda a disposição da sua alma, e que um dia registrara lá no seu diário: como a corça suspira pelas correntes da água, minha alma suspira por ti, ó Deus. O homem que foi capaz de escrever: o Senhor é o meu pastor, Ele é a minha herança, a minha porção. Meu Deus e minha salvação. O homem que teve a percepção da extensão da presença de Deus em todos os lugares, da sua onipresença, e que ele chegou a dizer: como poderia eu fugir da tua presença? Se eu desço ao mais profundo abismo e faço a minha cama, ali tu estás. E ainda que eu habite as estrelas, ainda assim a tua mão me alcançará. O homem que sabia tudo isso, que suspirava por servir a Deus. Amados, mas isso era um tempo, e é bom que pensemos nisso. Isso era o tempo em que Davi tinha o coração e a mente saturados da presença de Deus. Davi já não era aquele pobre pastor desconhecido dos rebanhos do seu pai. Agora, aos 50 anos, ele era o mais poderoso dos reis de Israel. Antes dele, nem depois dele, um rei foi tão amado de tal forma que diz a palavra de Deus que a alma do povo se apegara à alma do seu rei. Mas, amados, o exemplo é muito claro para nós de que, como diz o Senhor Jesus, vigiai e orai. O seu exemplo é muito claro. Bastou apenas um descuido, bastou apenas um vacilo, aquele momento em que nós esquecemos do que nós fomos, do que nós somos. É tão somente aquilo que Deus quer que sejamos. Nesse dia, o eu falou mais alto. E aquele herói nacional vê todo o seu passado glorioso manchado por um pecado que ele mesmo planejara, que ele executara com a precisão de um cirurgião, nos seus mínimos detalhes, para que não desse errado. E desse pecado ele se tornar escravo, teria sempre esse algoz pela frente. E o interessante, amado, que esse homem era o homem segundo o coração de Deus. Eis que achei Davi, o homem segundo o meu coração. Davi certamente conhecia, mas não se espelhou no exemplo de José diante da mulher de Potifar. Ela pavimentara uma caminhada gloriosa para José, que tinha apenas 17 anos. Davi tinha 50. Já vivera tudo quanto pôde. José estava começando a vida. Mas José, na mesma hora em que foi tentado pela mulher de Potifar, José disse: como cometeria eu tal maldade a respeito de Potifar? Como eu cometeria tamanha maldade contra quem me bota dentro da sua casa, me dá todos os poderes, confia em mim? Como eu cometeria tamanha maldade? Mas o mais importante, como eu pecaria contra o meu Deus? Amados, Davi tornara-se refém do seu próprio
pecado. Quantas vezes também o pecado tem nos enganado? Quantas vezes eu conversava com o Iremar e eu dizia, quantas vezes nós nos enganamos, porque para nós o que é pecado não é aquilo que diz a palavra de Deus, mas o que minha consciência diz que é pecado. Se ela não me acusa de nada, não é pecado. Quando nós sabemos que o coração do homem é corrupto, enganamos-nos, amados, quando nós culpamos o diabo. Como nós culpamos o diabo por pecado que nós mesmos inventamos. E não havendo uma outra desculpa, nós colocamos toda a responsabilidade no diabo. Ora, amados, eu não tenho o menor constrangimento em dizer que nós não precisamos da ajuda do diabo para pecar. Basta-nos já a nossa natureza humana, que é corrupta e pecadora. Por isso, a insistência da palavra de Deus, orai sem cessar, e ainda vai mais longe, fugir do mal e da aparência do mal, fugir do diabo, e ele fugirá de vós. Porque com certeza o pecado não vai nos escravizar, porque já fomos comprados, resgatados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas as suas consequências certamente se arrastarão por toda a vida, sem nos dar descanso e sem nos dar paz. Veja aí no texto que nós lemos de 2 Samuel 11. Decorrido o ano, no tempo em que o rei costumava sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos, com ele todo Israel, destruir e tal. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Mostra Davi, no texto, candidamente no alpendre da sua casa, arquitetando o seu pecado. O verso 1 diz, ele, porém, ficou em Jerusalém. Ele ficou ocioso, sem fazer nada. E diz o ditado popular, mente vazia, oficina do diabo. Davi, ocioso, negligenciara sua obrigação. Amados, quantas vezes temos negligenciado a nossa adoração ao nosso Deus com coisas vazias que não edificam nada? Trocamos o meditar na palavra de Deus por coisas fúteis. O verso 2 vai nos mostrar um Davi desocupado, levantando-se tarde, passeando no terraço da casa real. Ele relaxa a disciplina. Ele acorda tarde. E acontece o óbvio. Primeiro, a concupiscência dos olhos. Davi estava vendo o que não devia ver. Diz o texto que ele vê uma mulher tomando banho. Segundo, a cobiça da carne. Ele descobrira pela concupiscência dos olhos que aquela mulher era formosa, ela era bonita, ela era graciosa. E um abismo chama outro abismo. No verso 3, ele quer conhecê-la. Diz o texto, Davi mandou perguntar quem era. É Batseba,
Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, e certamente ele já a tinha visto. Amados, e Davi, sem qualquer constrangimento, sem respeitar o lar daquele soldado que arriscava a sua vida pelo seu próprio rei. Verso 4. Enviou Davi mensageiros e consumou o seu pecado. Ela veio e ele se deitou com ela. E o pecado de Davi começa a ter consequências. Amado, muitas vezes nós pecamos e achamos que vamos sair ileso desse pecado. Afinal de contas, ninguém viu. Mas Davi estava fazendo à vista dos seus súditos. Mas o verso 5 desagrada a Davi. Lhe traz a notícia que ele não gostaria de ouvir e que vai fazê-lo entrar em desespero. A mulher mandou dizer: eu estou grávida. Notícia que Davi não gostaria de ouvir. Mas ele estava tão envolvido pelo pecado, e ele começa a criar nova estratégia para se livrar de um pecado que está se aproximando da sua casa, que está no alpendre do palácio. No verso 6 e 7, vamos encontrar o desespero batendo em Davi, e ele querendo transferir as consequências do seu pecado para o marido traído. E ele escreve a Joabe: manda-me Urias. Joabe manda aquele soldado, e ele chega, vai prestar conta de como se passava, como se desenrolava a guerra. E Davi pergunta de Joabe, e Davi pergunta da guerra, como era que eles estavam. Mas Davi não queria saber de guerra e nem de Joabe, porque ele estava sendo pressionado pelo seu pecado. No verso 8, nós vamos encontrar um Davi que é todo gentileza. E ele diz ao soldado, como se estivesse lhe fazendo um grande favor: desce à tua casa, tua mulher te espera. E em seguida manda-lhe um presente real. Davi estava vendendo sua própria alma para se livrar do desespero do pecado. E ele não gosta de saber, no verso 9, que Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Talvez pensasse que o soldado se sentisse privilegiado, agraciado pelo rei, e fosse passar a noite com a sua esposa no conforto do seu lar, mas não contava que o soldado era um homem honesto, era um homem ético e leal. E diz o verso 10, fizeram saber a Davi dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, por que não desceste à tua casa? É como se ele estivesse culpando o soldado por ter deixado a sua mulher sozinha.
Esse era o plano de Davi, transferir a responsabilidade do seu pecado para outrem. Quantas vezes nós fazemos isso, amado? Queremos nos livrar de algo que pende contra nós, transferir a responsabilidade como se nós não tivéssemos nada, e muitas vezes até posarmos de vítima. O plano de Davi não prospera, não vai adiante, e ele ainda fica mais temeroso, porque o soldado, na sua lealdade, na sua honestidade, ele diz: tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Davi estava tão pressionado pelo pecado que não leva em consideração a honestidade desse homem. No verso 12 e 13, nós vamos ver a esperança do rei é que de tanto insistir, vencesse a resistência de Urias e ele mudasse de atitude. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, porque ele partiria naquele dia. Demora-te ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia seguinte. E Davi continua no seu plano de se livrar da culpa. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi até agora não se lembrou que os olhos do Senhor estão postos sobre todos. E quando nós lemos os versos 14 a 25, nós vamos ver que Davi, e todos os irmãos conhecem, sabem, não vou repeti-lo, do verso 14 ao 25, Davi põe em prática um plano sórdido, indecente, imoral, diabólico, indigno de um homem de Deus. Matar Urias, se livrar do pecado. E ele faz uma carta para o comandante Joabe, em que autoriza a morte do soldado. E o que é mais cruel é a própria vítima que leva em mãos a carta da sua execução. Nada disso está pesando no coração de Davi, porque ele naquele momento está com a mente cauterizada pelo pecado. Amado, o pecado tem esse poder de cauterizar a nossa mente e fechar os nossos olhos, vedar os nossos olhos, embaçar os nossos sentidos, a nossa visão, para que percamos de vista a santidade de Deus. E o pecado começa a graçar. Diz a palavra de Deus que, terminada aquela batalha, o soldado é morto. E Davi agora fica tranquilo, fica aliviado. O grande empecilho da sua vida acabaram. Diz ainda a palavra de Deus que quando o mensageiro vem e informa a Davi da morte de Urias, ele, para também aliviar a culpa do seu comandante, para fazê-lo mais conivente ainda na sua história, ele manda dizer a Joabe: não pareça aos teus olhos mal,
pois a espada devora tanto a este como aquele, como se ele fora Deus. Fique tranquilo, isso aconteceu, isso faz parte. Davi esquecera os olhos do Senhor que estão em toda parte. Amados, dessa trágica história, uma coisa nos chama a atenção: é a imparcialidade das Escrituras Sagradas. Não esconde o pecado dos seus santos, não joga para debaixo do tapete, mas coloca à vista de todos. E aqui ela mostra algo que nos chama a atenção. Enaltece um homem honesto, Urias, o heteu, um homem que talvez nem fosse da linhagem de Israel, um gentio, mas morto por ser ético, por ser leal, por ser honesto, por ser decente. Um homem que foi incapaz sequer de abrir a missiva, a carta, para saber do que se tratava. E agora era vítima de um rei inescrupuloso, de uma mulher leviana, que mais tarde é recompensada com um título real, de um general corrupto, capaz de assassinar um companheiro de armas para agradar a um rei que se destrói pela sua própria imoralidade, pela sua covardia, pela sua sensualidade, pela sua traição, mesmo sendo um homem de Deus. E esse rei, custa-nos acreditarmos, esse rei é Davi, um homem que Deus, na sua misericórdia infinita, o tira de trás das malhadas das ovelhas, o constitui príncipe sobre Israel. Números 32, 23, acorda Davi, e o sonho dele vira um pesadelo. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Urias morrera e fora sepultado. Sua mulher fingira luto. Mas no verso 26, havia passado a tempestade, e o pesadelo chegara ao fim. Mas enganava-se, estava só começando. Verso 26, ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela pranteou, ela colocou luto, chorou, e Davi agora estava tranquilo, porque o pesadelo acabara. Estava só começando. Verso 27, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e deu à luz a um filho. Final do versículo. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. A conta está chegando, amados, pecamos, mas a conta chega. As consequências vieram com o profeta Natã. E Natã é muito tranquilo quando diz para o profeta, em 2 Samuel 12, 12, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. O que Deus vai fazer, todo Israel vai ficar sabendo que o rei pecara gravemente perante Deus, diante da nação, diante da sua família. E a consequência, amado,
2 Samuel 12:10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. E essa palavra é tão forte que desde aqueles dias até os dias atuais, a espada não tem saído da casa de Davi, não tem saído do território de Israel, e assim o será, enquanto Deus assim quiser. Mas, amados, o pecado de Davi, na realidade, deu motivo, muito motivo, para escárnio e zombaria do Senhor. Afinal de contas, foram eleitos por Deus. Eis, pois, a sentença condenatória de Deus em 2 Samuel 12:14. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá, o filho de Batseba. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. Diante, amados, da gravidade desse texto, nós só podemos concluir dizendo que com o pecado não se brinca, porque eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Deus não nos tem por inocente. Que o Senhor nos abençoe.